Bom, então agora vamos começar falando sobre redes neurais, né? Então, o que é uma rede neural? São modelos computacionais inspirados no cérebro humano. E assim como os nossos cérebros são formados por neurônios que se conectam para processar informações, as redes neurais, elas imitam esse comportamento. Elas são formadas por camadas de neurônios artificiais e são muito utilizadas para tarefas como reconhecimento de padrões, reconhecimento de palavras, né, processamento de linguagem natural. Então, agora a gente vai ver como que essas redes funcionam na prática. Elas são organizadas em três partes principais. A primeira parte é a camada de entrada, e, na camada de entrada, os neurônios são responsáveis por receber dados externos, e esses dados podem ser, por exemplo, pixels de uma imagem ou palavras de um texto, né? Se a gente está trabalhando com processamento de linguagem. A camada de entrada, ela basicamente pega essas informações brutas e passa para o resto da rede. Depois que a camada de entrada pega esses dados, eles passam pelas camadas ocultas, que são responsáveis por processar as informações, né? Que é ali a segunda parte da rede, são as camadas ocultas. E essas camadas são chamadas de ocultas porque nós, como observadores, não conseguimos ver diretamente o que está acontecendo ali nelas. Vai ser justamente nessa parte que a mágica vai acontecer. Então, vai ser onde a rede neural aprende padrões e faz cálculos complexos para entender as informações que chegaram até ela. E dependendo da complexidade da tarefa, pode haver várias dessas camadas intermediárias, né? E quanto mais complexa a rede, mais camadas ocultas ela pode ter. Quanto menos complexa, menos camadas. E por fim, a terceira parte, né? Os dados eles são processados nas camadas de saída, que é onde a rede dá o resultado final. Então, se a gente está fazendo uma classificação de imagens, por exemplo, a camada de saída ela vai nos dizer se a imagem é um gato, um cachorro ou qualquer outra coisa que a gente estiver analisando. Se for, por exemplo, um reconhecimento de voz, a saída ela vai ser um texto correspondente ao que foi falado. Então, a ideia aqui inicial é vocês entenderem, né, que as redes neurais elas começam pegando os dados, depois processam esses dados através das camadas ocultas e geram um resultado final. Essa estrutura de camadas permite que as redes aprendam e também tomem decisões com base em grandes volumes de dados. Bom, aqui a gente tem uma representação de estrutura de uma rede neural, né? Com camada de entrada, camadas ocultas de processamento e a camada de saída. Lembrando aqui que as camadas ocultas, elas não têm um limite ali de número de camadas, né? E quanto mais complexo, mais camadas, quanto menos complexo, menos camadas. Aqui a gente vai entender melhor como que acontece a aprendizagem nas redes neurais, né? E essa aprendizagem acontece ajustando os pesos das conexões entre os neurônios. Bom, esses pesos, eles determinam a importância de cada informação que passa de um neurônio para o outro. O objetivo aqui é fazer com que a rede faça previsões cada vez mais corretas. Mas como que isso funciona na prática, né? A rede, ela faz uma previsão e se ela estiver errada, o erro é calculado. Com base nesse erro, os pesos das conexões são ajustados, né, para melhorar a próxima previsão. E o algoritmo mais famoso, mais conhecido, que faz esses ajustes, ele é chamado backpropagation. Esse algoritmo ele trabalha corrigindo os erros de forma eficiente. Ele vai camada por camada,
até que a rede aprenda a fazer previsões corretas. Aqui eu também trouxe uns exemplos de aplicações em redes neurais, né? Elas são extremamente boas em analisar imagens, então aqui elas conseguem identificar objetos, rostos e até mesmo padrões mais complexos em grandes volumes de dados. Um exemplo disso é o reconhecimento facial. Elas também são usadas para processar e entender linguagem, seja essa linguagem uma tradução automática, ela pode ser também uma análise de sentimentos, e também assistentes virtuais, né, como a Siri, a Alexa. E também podemos ver o uso de redes neurais em jogos. Um exemplo aqui é o xadrez, né? Então, as redes neurais, elas são usadas para tomar decisões e jogar em um nível altamente eficiente, como acontece com o xadrez, onde sistemas de inteligência artificial, como por exemplo o AlphaGo, venceram de campeões humanos, né? Sistemas formados por redes neurais. E aqui, né, por fim, vale mencionar, né, que existem redes mais complexas chamadas redes neurais profundas ou deep learning, né, famosas deep learning. E essas redes, elas têm várias camadas ocultas e elas são incrivelmente eficazes em resolver problemas difíceis. Bom, aqui agora a gente vai explorar a estrutura de uma rede neural e como os cálculos são feitos dentro dela. Começamos aqui com um exemplo, né? Nesse exemplo, a rede ela é organizada em três camadas principais. Aqui na camada de entrada, existem três entradas, x1, x2 e x3, que vão entrar no sistema. A camada oculta vai ser onde esses dados são processados, né? Como a gente falou anteriormente. E aqui estão os neurônios que recebem essas entradas e fazem os cálculos intermediários. Por fim, a camada de saída que gera o resultado final, como uma classificação, uma previsão. Bom, como que acontece essa teoria, esses cálculos? O valor de um neurônio J em uma camada oculta, né, de um neurônio qualquer em uma camada oculta, ele vai ser calculado pela primeira fórmula aqui do slide, né? E, e ele leva em conta tanto as entradas e os pesos, né? E quanto a função de ativação. Bom, aqui na fórmula, beta representa os pesos que conectam as entradas aos neurônios na camada oculta. F é a função de ativação, que pode variar dependendo do problema, né? Essa função de ativação, ela ajuda a introduzir a não linearidade e isso permite que a rede aprenda padrões mais complexos. E, além disso, né, o índice superior aqui no X, o 1, no caso, ele vai denotar a camada em que a gente está. Ou seja, aqui no caso é a camada oculta, né, camada 1. Se tivesse mais de uma, aqui seria o x elevado a 2, né? Teria x1 e x2. Então, cada neurônio na camada oculta faz um cálculo baseado nas entradas e nos pesos associados, ajustando esses pesos para melhorar a previsão. Bom, depois que os valores dos neurônios da camada oculta são calculados, nós passamos esses valores para a próxima camada. E a fórmula para calcular um neurônio na camada de saída é essa segunda fórmula aqui embaixo. Aqui o x2, x1 elevado
A2, né, é o valor do neurônio na camada de saída, onde os resultados finais eles são processados e prontos para gerar a resposta do que a gente está analisando. Então, resumindo, os neurônios na camada oculta processam as informações vindas das entradas, ajustam os pesos por meio de cálculos matemáticos para melhorar a previsão do modelo, e a função de ativação F ajuda a transformar esses valores para, no final, a camada de saída produzir o resultado com base nesses cálculos intermediários. Bom, agora a gente vai ver um exemplo mais específico de como que acontece o processamento dentro de um neurônio que está localizado na camada J+1, ou seja, a camada oculta. Como que o neurônio processa as informações? Aqui está, né, o que acontece em detalhe dentro de um neurônio nessa camada. As entradas x1 elevado a L, né, onde L é o número da camada, eles alimentam o neurônio na nova camada J+1. A gente tem os pesos beta em cada entrada, né? Cada entrada tem um peso associado e esse peso é um valor ajustado durante o treinamento, né? Como a gente falou, eles vão determinar o impacto de cada entrada no neurônio. Também temos o intercepto, que é um valor que ajuda a ajustar o resultado final. Ele fornece uma flexibilidade extra ali para a nossa rede, permitindo que ela aprenda de uma forma mais eficiente. E todos esses valores são somados e vai resultar no valor que entra na função de ativação. E essa função é a que serve para introduzir a não linearidade no nosso modelo, que vai permitir que a rede aprenda padrões mais complexos conforme como a gente falou anteriormente. Bom, então o valor que sai do neurônio x1 elevado a L+1 na camada oculta J+1 é dado pela fórmula aqui embaixo. Ou seja, a saída desse neurônio é uma função de soma ponderada das entradas e do intercepto, tudo processado pela função de ativação. Bom, aqui a gente tem algumas funções que são comuns de serem usadas como função de ativação. Como dito anteriormente, a função induz a não linearidade do modelo, permitindo o aprendizado de padrões mais complexos, em vez de apenas relações lineares simples. E sem essa função, a rede se comportaria como uma simples regressão linear, né? O que limitaria bastante o seu poder de aprendizado. E aqui a gente tem algumas escolhas, como a função identidade, função logística, hiperbólica, ReLU e a Leakey-ReLU. Bom, aqui temos alguns pontos sobre as redes neurais, né? Algumas observações. Uma rede neural ela pode ter várias camadas ocultas e diferentes números de neurônios em cada camada, que são definidos pelo usuário. Uma rede com H camadas ocultas, cada camada Hzinho contém N neurônios. O peso é atribuído à conexão entre a entrada J na camada J e a saída J na camada J+1, onde J vai de 0 a H. Hzinho igual a 0 é a camada de entrada e Hzão mais 1 a camada de saída. É interessante aqui, né, notar que se a f de z é igual a z, então a função de ativação z igual a z, a função identidade,
não há uma camada oculta. Uma rede neural essa rede neural ela vai representar uma regressão linear usual. Então, até voltar no slide anterior, né? Se ela for a função de identidade, não vai haver nenhuma camada oculta e a rede neural vai representar a regressão. A função f aplicada em cada camada pode ser diferente. A saída da rede não precisa ser um único número real. Bom, agora a gente vai discutir mais a fundo sobre o processo de aprendizado nas redes neurais. Esse é um processo de treinamento onde a rede aprende a fazer predições corretas com base em dados de entrada e rótulos. A etapa 1 é a propagação direta. No início, os dados de entrada eles passam por todas as camadas da rede, desde a camada de entrada, passando pelas camadas ocultas até a saída. E a saída é a predição. Isso significa que, com base nos pesos iniciais da rede e na função de ativação, a rede tenta prever o rótulo correto ou a saída correspondente àqueles dados. No entanto, como os pesos são atribuídos de forma aleatória no início, né, as primeiras predições tendem a ser mais imprecisas. Aqui na etapa 2, ela é chamada função de custo e acontece após a predição. É quando a gente compara o valor predito pela rede com o rótulo real, a resposta correta, né? E a diferença entre a predição e o valor real é chamado erro. Esse erro ele é calculado usando uma função de custo, e essa função ela pode variar dependendo do tipo de problema. Por exemplo, para um problema de classificação pode ser usada entropia cruzada, um problema de regressão pode usar o erro quadrático médio, né? E a função custo, ela mede o quão ruim a predição da rede foi. E esse valor é usado para ajustar a rede nos próximos passos. E agora que a gente já sabe o erro da predição, a gente precisa corrigir a rede para melhorar essa predição, né? E é aqui que entra o processo de backpropagation. E nesse processo, o erro é propagado de volta pelas camadas da rede. Então, ele vai começando pelas camadas de saída, passando pela oculta, até voltar na camada de entrada. E ao longo desse caminho de volta, os pesos das conexões entre os neurônios são ajustados para reduzir o erro da próxima vez. E esse é o ciclo básico de aprendizado supervisionado em uma rede neural, onde a rede ela vai melhorar com base no erro das suas predições, ajustando seus pesos a cada interação para aprender com os dados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de treinamento e generalização em redes neurais, que são etapas cruciais para garantir que a rede seja útil em situações no mundo real, né? Então, o que é generalização? O objetivo principal ao treinar uma rede neural é garantir que ela possa generalizar bem. Isso significa que a rede não apenas acerte as predições com os dados de treinamento, mas também faça boas previsões com dados novos, ou seja, que ela nunca viu antes, dados que podem ir sendo incorporados. Se a rede conseguir prever corretamente em dados novos, a gente pode dizer que ela generalizou bem, e esse é um dos maiores desafios no treinamento. O processo de treinamento, né? Então, durante esse processo, a gente ajusta os pesos da rede para minimizar o erro no conjunto de treinamento. E a rede vai ver repetidamente os exemplos de entrada e ajusta os pesos para que as suas predições fiquem cada vez mais próximas das respostas corretas. O problema é que se a rede focar demais em minimizar o erro desses dados, ela pode acabar decorando assim, né, o que está no conjunto de treinamento, e o que vai nos levar ao próximo conceito, que é o overfitting. E o overfitting acontece
quando a rede aprende tão bem os dados de treinamento que ela não consegue mais generalizar em novos dados. Ou seja, ela fica muito ajustada aos exemplos específicos que aprendeu durante o treinamento e não vai funcionar bem com novos exemplos. Isso é como aprender para uma prova, né, decorando cada resposta de um teste prático, em vez de entender os conceitos, né? Quando você vê ali novas perguntas, você não vai saber como responder. E como avaliar a generalização, né? Bom, aqui para evitar o overfitting e avaliar a capacidade de generalização da nossa rede, a gente vai utilizar um conjunto de validação ou um conjunto de teste. Esses dados não são usados durante o treinamento, mas eles servem para medir o desempenho da rede em exemplos que ela nunca viu antes. E se a rede se sai bem nesses dados, a gente pode dizer que ela está generalizando de forma adequada. E alguns exemplos de técnica aqui para evitar o overfitting, a gente tem a regularização, né, que pode ser tanto L2 ou dropout. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Bom, e aqui agora nós vamos explorar algumas das principais arquiteturas de redes neurais, né, que foram desenvolvidas para resolver problemas mais complexos. Primeiro a gente tem as CNNs, redes neurais convolucionais, e elas são amplamente utilizadas no processamento de imagens. O grande diferencial delas é a capacidade de detectar características importantes dos dados. Então, identifica ali padrões bem importantes, padrões mais complexos. E graças à sua estrutura de camadas convolucionais, elas são extremamente eficientes, né, nesse reconhecimento. Temos também as RNNs, né? E as RNNs são utilizadas em problemas de séries temporais ou dados sequenciais também, né? E as conexões das RNNs permitem que essa rede tenha uma memória. Ou seja, elas conseguem levar em consideração informações passadas para tomar decisões mais informadas no presente.